O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eu me senti estranha, eu me senti uma burra. Por que eu não me cuidei? Assim, hoje eu não faria o que eu fiz há 10 anos atrás. Mas eu evito ficar pensando muito nisso. Assim, eu tenho um amor muito grande por criança. Hoje eu tenho muita vontade de ser mãe. Assim, muita vontade mesmo. E a qualquer momento, tipo se eu engravidar, assim, agora ou depois, nossa, vai ser bem-vindo a qualquer momento. Eu nunca mais faria de novo, nunca mais vou pensar assim, sabe? Mas acontece, né? Aconteceu. O aborto é uma coisa horrível, uma situação horrível que uma mulher ou uma menina passa em situação de desespero. O aborto é uma decisão que pode não ser tão difícil na hora, ou para algumas mulheres é uma decisão pensada e muito difícil, então, de tomar. Mas que eu acho que o pior é depois. A gente faz, mas a gente se culpa. A gente tem medo de castigo. Não pode ser possível que uma mulher faça uma coisa dessas como se não fosse nada e fique bem depois. Você ouviu depoimentos reais de mulheres que fizeram aborto. Elas fazem parte de uma estatística incerta. Para o Ministério da Saúde, entre 729 mil e 1.250.000 mulheres realizam abortos clandestinos por ano. Já a Pesquisa Nacional sobre o Aborto calcula que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já interrompeu a gravidez ao menos uma vez. No Brasil, o aborto é crime, salvo algumas exceções permitidas na lei. Mesmo assim, a prática acontece com frequência e termina com muitas mulheres mortas. O Em Tese de hoje vai falar sobre o aborto. A nossa convidada de hoje é a Silvia Grestinski, mestre em Sociologia pela UFPR. No mestrado, ela entrevistou sujeitos que ninguém dá ouvidos quando o assunto é a polêmica do aborto, as mulheres que passaram pelo procedimento. Obrigada, Silvia, por estar com a gente aqui hoje. Obrigada a você e agradeço o convite, né, Aline? Agradeço também a professora Marlene Tamanini pela indicação. Silvia, eu queria iniciar com a seguinte pergunta. Por que você decidiu, no seu trabalho científico, dar ouvido justamente a uma parte que normalmente é silenciada quando o assunto é aborto, as mulheres que passaram por esse procedimento? O debate, normalmente, quando se fala de aborto, ele é polarizado. Então, ou são as vozes de a favor e as vozes de contra. Descriminalizar, legalizar ou não. Então, esse debate, ele, além de estar batido, ele comporta um julgamento moral que, no fundo, não nos leva a lugar nenhum. Então, ouvir essas mulheres que não se manifestam até porque cometeram um crime, então existe também esse receio, esse medo de falar e contar a sua experiência, porque elas serão condenadas não só legal e penalmente, mas também moralmente, de forma, né? Então, ouvi-las foi muito importante para poder entender justamente os processos reflexivos que elas têm e que as levam a tomar essa decisão, independente de ser crime, independente de qualquer outra postura, e também para entender os intermediadores da experiência, quer dizer, através de que formas essas mulheres chegaram aos métodos abortivos, né? Agora, você decidiu também, você acabou ouvindo mulheres das classes médias. Por que você decidiu por essa parcela que normalmente não aparece quando o assunto é aborto? Por isso mesmo. Todas as pesquisas no Brasil a que eu tive acesso, com raras exceções, elas se concentram nas cidades de Salvador, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras capitais também, e elas falam das camadas populares. E a história do aborto nas camadas populares, ela pode não ser bem conhecida do grande público, mas no meio acadêmico ela também já é a exaustão já feita. Então, assim, as camadas médias, elas vieram também na seguinte lógica. Essas entrevistadas, elas fazem parte do meu círculo pessoal, de alguma forma. Então, elas já estão enquadradas nas camadas médias de diversos bairros da cidade, né? Então, foi um recorte necessário para a pesquisa acadêmica e também, no fundo, uma grande coincidência, né?
E quem eram essas mulheres de maneira geral? Quem são essas tuas entrevistadas? São 6 mulheres daqui de Curitiba que pertencem a diversos bairros, né? Desde assim, Água Verde, Jardim Social até Novo Mundo, por isso, né, camadas médias. Elas fizeram o aborto entre 14 e 27 anos e hoje elas têm entre 23 e 32 anos, então é uma faixa grande, né, etária. E são profissionais liberais, são concursadas, são, enfim, todas elas já com curso superior, algumas com mestrado, até com doutorado. Não que isso as diferencie de alguma forma, né, das mulheres das camadas populares, mas para mostrar que também existe o aborto clandestino nessas camadas, né? Com certeza. Vamos ouvir agora mais alguns trechos dos depoimentos de mulheres que decidiram abortar. Eu tinha uma idade, eu era muito jovem, a minha família é bastante rígida. Meu pai, eu acho que eu tinha mais medo dos meus pais do que de tudo. Isso me fez tomar a decisão do aborto. A primeira questão que me fez tomar a decisão foi por conta dos meus pais, né? Foi por projeto de vida mesmo, né? Que filho é uma responsabilidade, né? E eu vi assim, na minha família, que a responsabilidade foi jogada para outra pessoa e não para quem teria que ser, entendeu? Então, eu vi isso e era isso que eu não queria para mim. Então, tipo, é uma responsabilidade que eu tô assumindo. Então, eu vou mesmo assumir essa responsabilidade. E eu não estava bem estruturada emocionalmente nem financeiramente. Nada. Não tinha nenhuma estrutura para ter responsabilidade desse tamanho. Eu não me via como mãe. Não me via como uma criança. Andava com minhas amigas que tinham decidido ter e achava aquilo ó. Enquanto eu queria aproveitar a minha vida. Eu queria aproveitar a minha vida, queria voar, entende? Tanto que eu poderia praticar um aborto hoje em dia porque também quero viver livre. Eu acho que nesse ponto não muda, mesmo que eu tenha atingido as condições que eu acho socialmente ideais para ter um filho. Eu tenho muita coisa pela frente ainda. Um dos motivos, além de tudo, né, que eu era nova, tinha recém entrado na faculdade, meu pai não morava aqui. Se tivesse dado tudo certo, eu não sei se eu teria esse arrependimento que eu tenho hoje, porque meu choque foi na hora do médico mesmo. Ali que caiu a minha ficha. Se não tivesse tido isso, não sei não. Naquela época, se ele tivesse dito tenha, eu teria tido, eu acho. Contaria para os meus pais, enfrentaria ele, sei lá, mas teria o pai do filho comigo. Hoje não. Eu nunca mais faria de novo. Eu teria mesmo que o pai não quisesse, mesmo que a minha mãe me odiasse, porque eu acho que tudo isso passa. Uma hora essa histeria da família no começo passa. É só no começo mesmo. Só ver por tantos outros casos de outras pessoas que depois os pais aceitam numa boa o filho da filha. Bom, Silvia, de que maneira que você analisou os depoimentos das tuas entrevistadas, também com relação aos motivos que levaram elas a decidir interromper a gravidez? Alguns motivos, Aline, já eram esperados porque faziam parte das hipóteses de trabalho, mas apareceu muita coisa nova e interessante. Então, eu procurei focar no que vinha repetido nas falas delas, para poder criar categorias explicativas. Então, a presença ou não do companheiro, a questão da relação com os pais delas e a questão da relação delas, da projeção familiar, do que elas esperam e desejam para a família que vai partir delas, né? E nesses relatos todos eu separei o que havia de semelhante ou de conflitante nas falas, para poder criar essas categorias e analisar. E o que você percebeu de semelhante e de conflitante nas falas delas, nos depoimentos dessas mulheres? Olha, a questão da culpa que elas carregam após a experiência é bastante semelhante. É muito difícil, inclusive em outros trabalhos, e no meu também, você ter esses relatos e encontrar uma entrevistada que diga que está tudo bem, que elas dizem que foi melhor assim, porque é também uma forma delas se convencerem. Mas somente uma delas disse que a sensação, por exemplo, após o aborto foi de alívio.
Todas as outras relatam culpa e arrependimento em alguma fase. Se o arrependimento não aconteceu logo após o aborto, o arrependimento acontece hoje. Então, esses 2 momentos também foram muito importantes para eu analisar a memória, a experiência do passado e como elas relatam e analisam isso agora. Outra questão que apareceu todas as vezes, o pai e a mãe. Meu pai ia me matar. A minha mãe jamais aceitaria isso, ela queria que eu terminasse a faculdade. A questão, como eu falei, da projeção familiar. Eu espero ter um parceiro, um companheiro que me ajude, que me auxilie. Eu quero estar grávida e poder decorar o quarto do meu bebê, ter a parte financeira que me ajude nisso. Então, essas partes são muito semelhantes. O que é diferente dos motivos é que, assim, a mulher que pensou na carreira não pensou na opinião dos pais. As que pensaram na opinião dos pais e isso foi determinante para efetivarem o aborto, ainda não estava na fase de pensar também na carreira, né? Então, isso é o que foi diferente entre elas. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa aqui no estúdio para conhecer os resultados de pesquisas científicas desenvolvidas em outros países. É o nosso giro de pesquisas. A cerveja pode prolongar a juventude. A pesquisa é das universidades de Tel Aviv e Colômbia. O álcool presente na bebida pode retardar a divisão celular que provoca o envelhecimento. Esse processo mantém o DNA vivo por mais tempo. Já o café tem efeito contrário. Emagrecer pode acabar com o namoro. Segundo um estudo das universidades estaduais da Carolina do Norte e do Texas, começar uma dieta sozinho pode provocar distanciamento entre um casal. Isso porque muitas pessoas são resistentes a mudanças e não estão dispostas a entrar no mesmo ritmo do parceiro. Além disso, a magreza conquistada pelo outro gera insegurança. No próximo bloco, voltamos a falar sobre o aborto a partir do ponto de vista das mulheres que decidiram passar pelo procedimento. Não tem mulher nesse mundo que não pare para pensar antes de recorrer a um aborto. Não tem mulher nesse mundo, entende? Qualquer mulher em sã consciência. Isso é rational choice. Não foi assim como, tô grávida, vou abortar. Não. Sabe, inclusive, grande parte das minhas amigas que não abortaram fizeram esse exame de consciência pessoal e disseram, não posso fazer isso, entende? Era essa a minha decisão e eu não ia titubear na minha decisão. Senão, eu não tomava ela, se eu tivesse em dúvida. Mas eu não estava em dúvida. Me senti muito sozinha, me senti uma idiota, me senti a pior pessoa do mundo. Queria ter forças para sair dali correndo e desistir de tudo. Nossa, eu fiquei muito mal. E também vou te falar que ainda hoje eu penso se posso ter filhos, se um dia eu serei castigada. Queria minha mãe, desespero, tristeza. As falas que você ouviu são de mulheres que no passado fizeram aborto. Depoimentos que revelam os sentimentos, a insegurança ou a certeza de quem interrompeu a gravidez. É sobre este assunto que o Em Tese fala hoje, na companhia da Silvia Grechinski, que é estudiosa do tema. Bom, Silvia, um outro assunto que aparece bastante na fala das tuas entrevistadas é a questão de como que elas decidiram interromper a gravidez. Como que você analisou estes depoimentos? A questão da decisão, assim, eu procurei deixar bem claro também a diferença entre escolha e decisão, né? Então, assim, o próprio título do trabalho traz isso bem resumido, né? Que é o aborto como escolha. Os processos reflexivos e os intermediadores da experiência de 6 mulheres das camadas médias de Curitiba. Então, assim, o processo reflexivo delas, que culmina numa decisão de eu vou abortar independente de qualquer coisa, elas consideram o futuro, elas consideram, como a gente já falou,
a opinião dos pais, elas consideram a opinião da sociedade, mas nada disso é forte o suficiente para que elas não exerçam a autonomia delas, né, do corpo reprodutivo e dessa questão de fazer uma escolha e tomar a decisão pelo aborto. Então a análise se pautou nessa argumentação, né, com daí alguns teóricos de sociologia. E quando o tema é aborto, a gente sempre acaba falando de uma forma ou de outra de religião, porque os religiosos se posicionam de maneira bastante contundente nesse tema. Como que a religião apareceu na fala e na prática das tuas entrevistadas? Bom, na fala e na prática delas, elas não relatam que a religião teve algum tipo de interferência no processo de tomada de decisão. Mas a religião aparece depois, na hora de analisar o fato. Então, muitas delas, por exemplo, contam, depois eu fui até na igreja pedir perdão. Mas ela não falou para mim sobre Deus ou sobre o início da vida, porque a religião ela fica muito na discussão sobre o aborto por conta do período em que começa a vida, né? Então é uma nova vida, é um novo ser, e qualquer religião vai se pautar nesse sentido da vida. E elas não falam sobre isso, né? Elas não são religiosas, elas não são feministas, elas não têm esse tipo de opinião contundente, como você falou. Então a religião ela vai aparecer no trabalho, né, nas falas delas, na avaliação que elas fazem do processo pelo qual passaram. Agora, quando a gente fala também do aborto, a gente sabe que muitas mulheres morrem durante o procedimento. Como trabalhar essa questão no Brasil para que esses números reduzam, para que menos mulheres tenham de passar por essa situação muitas vezes? Emociona até falar sobre isso, porque eu acho que esse trabalho está tendo uma repercussão que realmente eu não esperava. E quando eu agradeço estar aqui, é muito real. E o que eu queria dizer, na verdade, é que esse é o passo, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem que abrir o debate de forma que ele não fique, como eu falei, polarizado, sabe? Então não o Poder Judiciário, a gente sabe como ele se coloca. É crime na legislação, então o Poder Judiciário vai condenar. Os religiosos também condenam moralmente, sabe? Essas vozes que têm vozes na sociedade, elas podem ser ouvidas. A mulher criminosa, injustamente ou não, ela não pode ser ouvida. Então, assim, talvez oportunizar que elas falem, né? Uma coisa que eu queria deixar claro também é que todas as mulheres que eu ouvi já tinham feito aborto há mais de 3 anos, porque é o período em que prescreve o crime. E eu acho que a gente tem que fazer um debate sem tanta polarização mesmo, sabe? A questão não é ser contra ou a favor o aborto. A questão é poder deixar claro o que acontece nessa experiência, o que tem por trás disso, né? Então não é a feminista que vai falar, não é o padre que vai falar, não é o senador que vai falar, é a mulher que abortou que vai falar e procurar encarar isso sem tanta condenação a ela, né? Você falou sobre o Poder Judiciário, falou uma palavra que é condenação. Você também estudou, no seu trabalho, fez um pequeno resgate sobre como que a Justiça, especialmente aqui no Paraná, tem trabalhado esse tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Aline, assim, a Justiça aqui no Paraná, ela repete muito do que a gente vê em outros estados brasileiros e em outros trabalhos. O que acontece? Embora essa condenação legal, né, então tá na lei, e a gente também condena moralmente daí as mulheres que fazem, não passa disso. É uma condenação que está na lei e que é moral. Essas mulheres, quando são identificadas com o crime do abortamento, normalmente isso vai dar um início de processo que não é levado ao fim. Então, gera-se um inquérito, eles abrem o inquérito, e esse inquérito, normalmente, o Ministério Público não oferece denúncia, deixa morrer na casca. As decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que eu tive acesso, elas são mais do aborto como uma qualificadora de outros crimes. Então, é uma lesão corporal que leva ao aborto, aí o homem é que aparece como sujeito desse crime. A mulher condenada por ter feito a prática, ela realmente não aparece. Então, de novo, ela é uma condenação moral, essencialmente. Agora, como que isso é trabalhado por outros países? Eu queria que você desse alguns exemplos de países que trabalham a questão do aborto de maneira diferente do Brasil. Veja, no Uruguai, a gente teve agora, né, no ano passado,
não só a descriminalização, como a legalização do aborto. E, particularmente, eu considero isso uma vitória e um avanço a nível de governo mesmo, né, nas questões do executivo, do legislativo do país, independente de posição pessoal alguma. Mas eu vejo o avanço do Uruguai, que é um país muito próximo a nós, que também tem uma carga católica, especialmente, que é muito forte, como a gente tem aqui. Também tem alguns espíritas, como a gente tem aqui, que são duas grandes religiões, e daí a gente entraria em outros temas aqui no Brasil. Mas, para diferenciar bem, eu acho que eu usaria o Uruguai, porque teve uma decisão bem recente de poder legalizar a prática. Então, assim, criminalizar, Aline, não é a solução. Como eu falei, independente de opiniões pessoais, as mulheres fazem abortos, independente dele ser crime. E as condições nas quais elas fazem, mundialmente falando, são condições insalubres. No meu trabalho, eu tive acesso a relatos de mulheres de camadas médias que puderam pagar por procedimentos clínicos, seguros, e até mesmo o relato de uma que utilizou o placebo do Citotec, que é o misoprostol, né, que é remédio abortivo. Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem um avanço na discussão, sem dúvida, ainda tem muito a caminhar no Brasil, e em relação ao mundo, Europa está na frente, África é bastante complicado se falar de qualquer coisa, América do Sul e América Central, a gente consegue ver alguns avanços, mas ainda caminhamos devagar. A Silvia usou como matéria-prima da pesquisa de mestrado dela a memória das mulheres sobre o aborto. É por meio das nossas lembranças que revisitamos o passado e damos sentido às nossas escolhas. Foi por meio delas também que outra pesquisadora da UFPR investigou o universo da morte e suas representações. Eles casaram, aí nasci eu, nós éramos 5 filhos. Aí minha mãe morreu. No 5º filho, minha mãe faleceu. A vontade de transmitir tudo o que viveu e o que conhece levou Dona Mônica a escrever livros. Aos 78 anos, ela produziu o primeiro deles, O Colar de Âmbar Amarelo. O livro narra a história da vinda de sua família da Polônia para o Brasil. Depois dele, vieram mais 5. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, sabe? Acerca da vida, acerca das coisas que acontecem, sabe? Em volta minha e no mundo. Foi justamente o universo das lembranças um instrumento para a pesquisadora Marisete Orochovski, da UFPR. No livro Memórias de Morte e Outras Memórias, Lembranças de Velhos, Marisete apresenta os resultados de uma pesquisa de 4 anos. Seu objetivo era descobrir as mudanças que a representação da morte sofreu ao longo dos tempos. Um livro que ele nasce com o objetivo de perceber as transformações no universo simbólico da morte, né, como que foi se modificando esse universo, tornando a morte cada vez mais um tema interdito, um tabu. Para entender quais foram essas transformações, Marisete entrevistou 16 idosos entre 70 e 99 anos. Eles foram convidados a falar livremente sobre suas lembranças. O depoimento mais longo contém 6 horas de gravação. Entre as memórias de família, de política e da própria cidade, a morte e seus rituais foram aparecendo. E a morte, ela está entrelaçada, ela faz parte da vida. O processo gerou outro interesse na pesquisadora, estudar as memórias. Para ela, entendendo as lembranças individuais, é possível compreender a memória coletiva e também as transformações na sociedade. As lembranças que interessam a Marisete são as mesmas que Dona Mônica não quer que sejam esquecidas. E contava pra gente. Tudo isso eu digo, mas escuta, eu sei, mas a hora que eu for embora, acaba-se tudo, se esquece. Então vamos passar para o livro. Por isso que eu escrevi. Você encontra o livro Memórias de Morte e Outras Memórias, Lembranças de Velhos no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Bom, Silvia, para finalizar, eu queria te perguntar de que maneira que você acredita que o seu trabalho contribui para enriquecer esse debate que muitas vezes é raso e acalorado sobre o aborto no Brasil. Legal. Eu acredito que o grande diferencial, primeiro, é tratar sobre as camadas médias.
tanto dentro do ambiente acadêmico quanto fora. Então, nessa linha de trabalhar uma situação que não foi trabalhada ou que é pouco explorada, que é o aborto nas camadas médias, né? Essas mulheres também sofrem por isso. O aborto não é utilizado por elas como método contraceptivo de forma alguma. E eu acho que o trabalho oportuniza que o debate se faça sem polarização. Não é um trabalho político, não é um trabalho religioso, não é um trabalho que fala sobre essas vozes, né, como eu coloquei. É um trabalho que essencialmente fala sobre as vozes das mulheres que abortaram. Eu acho que a grande contribuição é que a gente comece a pensar por essa linha, né, de ouvir os sujeitos antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Bom, Silvia, obrigada pela participação no Em Tese de hoje e parabéns pelo seu trabalho e pela coragem de uma abordagem diferente daquela que a gente costuma ver, né? Obrigada, também parabenizo vocês pela abertura, né, por ser um programa, assim, um trabalho realmente tão, não só eclético, mas realmente profundo, sabe? Parabéns de verdade. Obrigada, Silvia. Hoje o Em Tese discutiu o aborto a partir do ponto de vista das mulheres que decidiram passar pelo procedimento. A pesquisa de mestrado da Silvia, que estudou profundamente o tema, está no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na tela para você. Se você gostou deste programa, dá para assistir novamente. A nossa programação completa e todos os Em Tese estão disponíveis no site da UFPR TV ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!